nome é Magno Rodrigues, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos Últimos Dias, e eu estou aqui na Igreja de Jesus Cristo, no Salão Sacramental, para conversar com meu amigo Alan, ele é membro da Igreja também, de Jesus Cristo, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da história de conversão de Alan ao Evangelho de Jesus Cristo. E eu acredito que vocês vão gostar muito de conhecer a história dele, eu gostei de conhecer, por isso decidi chamar ele para conversar um pouco e falar um pouco sobre a história de conversão. Eu já sei como foi, mas você pode falar, quando que foi que você conheceu a igreja? Tinha quantos anos? Eu conheci a igreja, eu tinha 11 anos de idade, né? Foi no ano de 2008 e eu era apenas uma criança, né? E eu conheci, na verdade, os missionários, né? E só que eu não cheguei aí na igreja, né? Nem eu nem minha família. Mas acho que por volta de 4 meses depois, passou outros missionários e eles sim conseguiram que eu fosse para a igreja, né? Eu e meu irmão e logo em seguida a minha família. É interessante que... Mas por que você não foi com os primeiros e foi com o segundo que aconteceu? Porque na verdade foi, no primeiro foi muito aleatório. Eles passaram a noite e encontrou eu, mãe, faz muito tempo, não vou lembrar muito bem, mas eu estava eu, mãe, não sei se meu irmão estava, acho que meu pai estava. Eles deram uma mensagem. Eles passaram lá na sua casa, Isso. Conseguiram entrar dentro da sua casa? Não, foi na calçada mesmo a mensagem. Sim. Deram uma mensagem e falou que ia voltar no outro dia, né? Eles voltaram, só que a gente ficou fugindo, né? Ah, vocês não tiveram interesse? E não teve interesse neles, né? Fugiu, tipo... Nem neles, nem na mensagem. Não achou Isso. legal não? Foi na primeira vez? E também porque a gente... Mas quem foi que não teve interesse? Foi tu, como criança, ou foi tua mãe, tu lembra? Cara, eu acho que foi ambos, todo mundo, porque a gente já ia em uma igreja, né? Eu e meu irmão, né? Ah, você estava indo em uma igreja já. Eu e meu irmão, né? Meu irmão já estava mais firme, e como eu era criança, eu ia com ele, né? 11 anos, naquela época, a criança, eu realmente... Cuidado com o fio, senão vai ficar fazendo barulho aí. Uma criança leiga, né? Então, aí fui lá, a gente fugiu, não estava em casa e tal. E eles não voltaram mais, né? Sim. Isso no mês de fevereiro, ainda lembro o mês. Aí, quando foi no mês de julho, foi bem interessante que eu me lembro como fosse hoje, como foi, né? Como eu encontrei eles. Eu tava brincando na rua com um amigo meu, um vizinho, né? Jogando bola, né? Ele era mais novo que eu. E eles vieram em nossa direção, né? E falaram com a gente, né? Já era outros missionários? Isso, outro missionário. Isso Tinha já... mais nada a ver com os outros? Não, já foi no mês de julho já, né? Aí eles falaram um pouco e ficaram de voltar, né? Não deixaram mensagem, só falar. E no outro dia já tava eu, meu irmão, e esse amigo não tava, né? Tava outro amigo, né? Que você conhece muito bem, né? Que esse amigo que chegou a se batizar, né? É Jonathan? Isso, Jonathan. Tu tinha chamado ele, nesse dia você começou a ter interesse, foi? E esperou eles? Na verdade foi, se eu não me engano, foi aleatório também. Tipo, nesse mesmo dia a gente tava lá, eu tava lá de novo brincando nesse horário. Jogando bola de novo. Bola, só que agora com meu irmão e com o Jonathan, né? Sim. Jonathan Natinho. Talvez já tinha até esquecido. Eu já lembrava, né, dele, só que... Que ele tinha marcado compromisso. Isso, aí eles falaram, né, aí meu irmão tava em casa, dentro de casa, a gente chamou ele. Chamou e dali em diante, começou, né, ele dar as mensagens, né, as palestras, né, missionárias, né. E quando foi em domingo, ele fez o convite da gente na igreja. Ele falou com minha mãe, né, eu tinha 11 anos, meu irmão tinha 13 anos, 14 anos, 13 anos, 14. Ela autorizou, né? Mas como foi essa primeira vez? Você lembra a mensagem? Você lembra se gostou, se você teve interesse? Foi seu irmão que teve mais interesse, sua mãe, quem foi? Na verdade, quando ele convidou a gente para ir na igreja, até então eu nem sabia que era essa igreja aqui, né? Você sabia que existia a igreja aqui, mas não sabia que eles eram os missionários dessa igreja. Isso. E na minha mente, quando eu ia para a igreja, eu pensei que a gente ia para a igreja da Cidade da Esperança, que a igreja fica ali... Acho que é católica, eu acho. Sim. Porque é a igreja aqui mais antiga, né? E aqui tinha uma reforma, então eu não conhecia a igreja aqui depois da reforma, né? Eu moro aqui, mas era uma criança, né? Não passava aqui frequentemente. Então eu não tinha essa imagem dessa igreja tão bonita e linda. Aí quando chegou aqui, eu fui encher aqui, explicar. Aí foi tão interessante que mãe, acho que ficou preocupada, se não me engano, por a gente sair com 2 estranhos, né? Aí ela até mandou o pai atrás pra ver. Depois, tipo, não passou um tempo, ela mandou o pai atrás. Sua mãe não quis vir não com vocês? Foi? Não. Na verdade, eles não convidaram meus pais, né? Eu não me lembro de convidar, dar palestra. Eu sei que pra eles não ensinaram a palestra, né? Sim, só ensinou pra você, pro seu irmão e seu amigo. Isso, aí talvez ele convidou minha mãe, com certeza, e meu pai pra ir na igreja, mas fiz um furo, né? Eu tinha 11 anos, né? Já faz 12 anos atrás, né? 3 anos atrás, não. Algumas coisas eu não me lembro muito bem, né? Mas você gostou da igreja quando chegou aqui? Gostei, eu me lembro que eu gostei muito da primária, né? Eles deram um inário, né? Um inário bem bonito, caramba.
cantou o hino, né? Eu até pensei que ia levar para casa o Inário, né? Fiquei triste que levei o Inário para casa. Eles explicaram a cantar, me ensinaram a cantar. E Lembra quem tava lá na primária com você? lembro. Quem era? A irmã. Micarla, eu lembro de A Micarla, esposa de Eugênio? esposa de Eugênio, lembro da professora, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Acho que irmã Jussiara também era da primária. E as crianças eu me lembro de Vitor, de Lingeiso, de Alisson, Vitor, Lindjeyson. Alisson, Ives. Eles que me lembram da primária. Vitor e Lindjeyson, você viu missão, né? Vitor tá na missão, Lindjeyson já foi pra missão, voltou. E você também cresceu e foi pra missão, né? Isso, a primária inteira na missão. Legal. Então você gostou da igreja? Isso. Achou melhor do que a outra igreja que você estava indo? De cara, não, porque como eu era criança, né? Tipo, lá eu tinha as amizades, né? Sim, já tinha amigos lá. Tinha o convívio, né? Tinha a madrinha do meu irmão que levava ele. Porém, eu gostei muito. Só porém, eu não. Eu ia porque meu irmão ia, né? Meu irmão era mais firme, né? Porque a madrinha dele era, né? Bem firme. Então, a gente tava conhecendo, né? Indo. E na outra semana foi a semana decisiva, né? Que é a semana que eles ensinaram sobre o batismo, né? Ensinaram sobre a doutrina da igreja, né? Sobre Jesus Cristo, sobre o livro de Mórmon. E eu tinha 11 anos, mas eu me lembro muito bem, né? Da resposta que eu tive na igreja. Como foi? Eu me lembro que, não vou lembrar de tudo, né? Mas eu me lembro da parte que ele desafiou a gente a ler o livro de Mórmon e perguntar a Deus se as coisas são verdadeiras, né? E eu me lembro que eu li, né? Meu irmão estava lendo, só que eu li separadamente. Ele pediu para mim cada um ler o seu. Eu li, né? Eu li na rede e eu fiz uma oração, né? Assim como o missionário falou, né? Eu fiz uma oração e foi estranho porque você parava pra pensar, né? Que eu nunca fui na igreja, né? Nunca fui na igreja, uma criança de 11 anos, né? Naquela época as crianças eram mais criança que hoje em dia, né? Era só escola, brincar. Mas eu me lembro que eu sentia um sentimento diferente, sabe? Tipo, nunca tinha sentido na minha vida, né? E eu falei pra ele, no dia eu falei pra ele, né? Eu sentia isso. Aí ele falou que isso era uma resposta, né? De Deus, dizendo que tava mostrando que o livro de Mórmon é verdadeiro, né? Você sentiu um sentimento diferente? Você fala como assim, mais ou menos? Você se sentiu mais feliz? Isso, quando eu orei, né? Me lembro que eu orei na rede mesmo, né? Tipo... Você falou o que na sua oração? Eu acho que essa foi a minha primeira oração, tipo, eu sozinho, sabe? Não me lembro de antes ter orado sozinho, né? Só em grupo, né? E foi um sentimento estranho, né? Tipo, alegre, né? Tipo, um sentimento de alegria, né? Tipo, caramba, fiquei alegre, feliz, né? Por sentir algo que eu não sentia antes, né? Nunca tinha sentido essa alegria. Senti essa alegria, né? E falei pra eles. E quando foi em domingo... E criança já é alegre por natureza, né? Isso. Já sempre tá alegre, sempre tá feliz, mas Isso. você sentiu algo diferente quando criança e ter feito essa oração. Isso. E também eu me lembro que essa semana, né? Acho que uma semana antes, né? Minha avó, ela tinha falecido, né? Então eu não sentia... Eu não sabia o sentimento que eu estava sentindo, né? Minhas tias, né? Me lembro que ela explicou, a sua avó, né? Ela partiu, né? Ela foi vir uma estrela, foi pro céu, né? Mas não tinha essa visão que eu tenho hoje, né? Então eu nem estava feliz, né? Mas também não estava triste, né? Mas estava com um sentimento estranho, né? Tinha perdido minha avó, né? Uhum. E uma avó é como se fosse uma mãe, né? E na mesma semana, né? A gente conheceu a igreja, né? E na outra semana eu fiz a oração e senti que a igreja é verdadeira. Então foi tudo, como eu posso falar? Bem preparado, Bem preparado, né, pelo Senhor. né? Pelo Senhor, tanto para mim como meu irmão. Então, no domingo, né? Eu e meu irmão, a gente foi batizado, né? Meu pai estava lá nesse domingo do batismo, meu pai foi, né? Minha mãe não foi. Mas meu pai foi, né? Eu lembro que ele foi, levou a bolsa, levou a toalha, né? Que o missionário pediu. Tem uma foto, né? Com a gente no batismo. Você lembra como você se sentiu durante o batismo, a reunião, esse momento sagrado, né? Lembro. Eu lembro que no batismo da gente, tinha muitas pessoas que foram batizadas nesse dia. Porque eu não tenho uma foto mais hoje, eu só tenho a foto do meu batismo. Eu, meu irmão, o Helder e meu pai. Mas tem outra foto que tinha outras pessoas, né, que foram batizadas. Eu me lembro que eu achei Luan e Luan, não sei se você se lembra. Também se batizaram nesse mesmo dia. E tinha outros jovens também que se batizaram nesse mesmo dia. Achei 5, 7 pessoas. E aí você entrou lá na pia batismal e como foi? Cara, foi sensacional, né? Nunca tinha entrado numa pia, nunca tinha sido batizado, né? E eu não lembro muito bem do momento, né? Na água, do batismo, mas só me lembro mais da reunião batismal, né? Que cantaram o hino, teve a mensagem. E o momento que eu lembro é eu entrando na água, né? Só me lembro entrando na água e já saindo, né, pro banheiro pra trocar de roupa. E quando voltar, os irmãos
tinha muitos irmãos, né, na hora, né? Dando parabéns, né? Teve a mensagem, se eu não me engano, acho que foi ele, Ronaldo, que deixou a mensagem. Não lembro muito bem. E sobre algum tempo depois, tipo 11 anos, você se preparou, passou mais ou menos 7 anos. Você foi para a missão com quantos anos? 19. 19, passou 8 anos, você foi para a missão, né? Ser um Isso. missionário. Quando você decidiu ser um missionário da Igreja de Jesus Cristo? Na verdade, desde criança eu já tinha em mente, né, em servir a missão tempo integral, né? Eu lembro que quando eu me basei, né, eu comecei a pedir uma roupa social à mãe, né, tipo, queria andar com os missionários, né. Aí eu lembro que o missionário me deu uma gravata, né, bem grande, né. Eu não tinha nem camisa branca, né, eu tinha camisa verde, eu acho. Aí, cara, eu quero uma gravata, né. Aí fui na igreja, camisa verde, uma gravata de apóstolo bem grande. Né, e ali eu me senti bem, né. Eu me senti feliz, né, por estar usando gravata, por estar com o missionário. E na juventude sempre tive o desejo de ir para a missão, né? Nunca passou para minha cabeça não servir a missão. Sempre tive na minha cabeça, vou servir a missão, né? Sempre vou servir a missão, né? Por que tu começou a pensar em servir missão? Tu sabe explicar? Primeiro, por ter a visão, né, do missionário, né, ali, né? Que decidiu, né, servir a missão. Né? Achei muito bonito o trabalho deles. Você vendo o trabalho deles que ele fez para sua família, você admirou, achou bonito. Né? E meu irmão tinha um desejo maior de servir missão, se eu não me engano. E eu fui alimentando, né? Nas aulas, falava muito de missão, né? Erivanaldo, né? O próprio Erivanaldo, quando apresentava, falava muito de missão, né? E isso foi dando na minha mente, né? Porém, ficou na minha mente por algum tempo, né? Tipo, não foquei, mas sempre eu disse, eu vou servir a missão tempo integral. Esse é o meu maior desejo nesse momento, né? Servir a missão tempo integral. Né? E foi. E quando eu recebi o sacerdócio do Melquisedeque, né? Eu tive o desejo maior ainda de servir a missão, né? E quando meu irmão foi para a missão, em 2014, eu tive um desejo maior ainda, né, de servir a missão tempo integral, né? E quando ele voltou... O irmão dele serviu missão no Paraguai, né? Isso. Legal, aprendeu espanhol. Guarani, não foi? Ele falou? Falou que ensinou para os índios também. E serviu na Argentina também, que a missão dividiu. Sim, serviu Paraguai e Argentina. E você, um pouco tempo depois, serviu missão. Isso. Aí você chegou a encontrar com ele quando ele voltou da missão? Sim. Quando ele voltou, eu tinha 18 anos, né? Já estava preparando para ir. Só que, infelizmente, eu não consegui... por causa da reservista, né? Naquela época era obrigatório, então eu não dei entrada, então eu não consegui tirar a reservista tão cedo, né? Demorou um processo, então não... Eu me lembro que eu fiz tudo direitinho, né? Tomei vacina, fui no exame médico e preenchi todo o chamado, né? Entreguei ao bispo, entrevista, entreguei ao presidente da STAC e algo engraçado, né? Que ele falou, vou guardar esse papel, mas você não vai, né? Por causa da reservista. Isso. E eu me lembro que ali foi um momento que eu fiquei triste, né? Com raiva, né? Tipo... Porque tava querendo ir muito naquela hora. Isso. E como eu não fui acontecendo coisas, né? Que fizeram minha mente, né? Não estar focado em mais pra uma missão. Tipo, aquele fogo que tava, né? Preenchendo, apagou, né? Aí eu consegui um emprego, né? De volta, né? Eu tinha saído do emprego já. Aí eu pedi de novo outro emprego, eles me deram. Então, eu consegui um emprego, né? Tava bem, né? Tipo, na minha mente eu tava bem, eu tava trabalhando, tava com meus amigos, tava com minha família, tava namorando. Então, tipo, vou ficar por aqui então. Vou ficar por aqui, eu também. No próximo ano eu vou. Né? Eu vou esperar fazer 19, fazer revista, e não tava com aquela pressa mais, tipo, aquela pressa. Tava mais sossegado. Isso, eu tava até pensando em esperar a revista, esperar fazer 19, né? Esperar um tempo. E foi engraçado que, não sei se dá tempo de contar, né? Mas vou tentar resumir. Né? Que o próprio presidente da Estaca, né? Ele, quando já saiu a revista, ele mesmo já mandou o chamado, né? E eu pensei que ele não ia mandar o chamado porque algumas pessoas falaram que vence, né? Tem uma validade, né? Os exames. Isso, então já tinha passado já acho que 6 meses. Então o exame ele não vai mandar porque o exame está atrasado. Então, quando eu fizer 19 eu mando, né? Eu faço o mando. Só que ele mandou, né? Ele conseguiu mandar, né? Eu lembro que ele tirou uma foto minha, dizendo que era por uma coisa, mas era pro chamado. Ele dizendo que era pra uma atividade, mas foi pro chamado. E quando eu tava em casa, no domingo, dormindo, tinha acabado de acordar, chega meu bispo, né? Que era Jailson, chega o conselheiro, que era Ivanaldo, e chega outro conselheiro, que era o irmão Mário. Dizendo, seu chamado chegou. E eu pensei que era brincadeira, né? Porque algumas semanas antes, eles estavam falando que o chamado ia chegar, cuidado, vai chegar, né? E quando eu vi, era realmente meu chamado em mãos. Então, algo engraçado, tipo, eu não sabia que meu chamado tinha ido e tinha voltado. E já estava ali. Eu lembro que eles gravaram um vídeo e eu li, né? Abri o chamado e li. E faltava 28 dias pra eu ir pra missão. Aí. Isso. Então, minha mente naquele momento não estava focada na missão. Mas no momento que eu abri o chamado, não teve dúvida. Falei, é a missão tempo integral. Saí de emprego, deixei namorado, deixei amigo, família e fui. Muito bom. E você gostou de saber que você ia pra missão, foi Espírito Santo, foi? Isso. Foi até engraçado que eu não na missão Brasil Vitória. Até então,
praticamente ninguém, eu não conhecia ninguém que tinha servido lá nessa missão, né? E os irmãos, o próprio bispo, os conselheiros, não sabiam onde era Vitória e Espírito Santo, né? Alguns falaram, é São Paulo. Outros falaram, é Bahia, né? Porque na Bahia tem Vitória, né? Então, aí eu fiquei naquela, caramba, São Paulo, não queria ir pra São Paulo não, né? Mas, onde o Senhor mandou, né? Eu vou, São Paulo, né? Só que eu fui pesquisando, né? Depois, no outro dia, aí eu fiquei sabendo, né, que não é em São Paulo nem na Bahia, é no Espírito Santo, né? Próximo, na região sudeste do Brasil, né? Próximo do Rio, próximo de Minas Gerais. Depois conheci o irmão que tinha servido lá nessa missão. Ele falou que a missão realmente pegava a Vitória, a capital, pegava o interior de Minas Gerais, pegava o interior do Rio de Janeiro e falou um pouco sobre as áreas, sobre a missão. Você ficou bem animado para ir conhecer? Fiquei bem animado. Espírito Santo, Vitória. Isso. Eu fiquei bem animado, né? Tipo, eu conheci 3 estados, né? Uma missão deve ser uma missão muito grande, né? Eu tenho a oportunidade de conhecer várias pessoas, vários lugares, várias áreas, né? Eu lembro que em Espírito Santo, Vitória, há 1 ano atrás ou 2 anos atrás, teve umas coisas lá bem cabulosas, né? Vamos dizer assim. Teve um saque lá, né? A população estava revoltada. Tu lembra disso? Lembro. Tu estava servindo missão lá? Tava. Eu tinha 7 meses de missão. Não vou lembrar muito bem o que era, mas eu lembro que o exército estava na rua, né? Tava tendo alguns assassinatos, algumas coisas. E no primeiro, aí a missão jogou uma regra, né? Que a gente, no primeiro dia a gente não saiu de casa, né? Ficou em casa. Era pidem, né? Aí a partir do segundo dia a gente só saiu para almoçar. E no terceiro dia a gente saiu até 5 horas da tarde, né? Então a gente foi, acho que, mas não durou muito tempo não. Acho que foi uma semana, 2 semanas. Tipo, o exército na rua, né? Tanto na capital como no interior, né? Eu tava no interior. Mas 2 semanas depois já acabou. Sim. A gente voltou ao normal. Mas ficou com medo lá sobre isso ou não afetou nada? Não ficou com medo não, mas eu fiquei triste porque nossa vida de missionário sabe como é que é, né? É corrida, né? Era falando com pessoas, né? E a gente viajava muito, né? A gente tinha que viajar para Renan Distrito, conheciste? Tinha que viajar para fazer a entrevista dela, então foi tudo cancelado, né? Entrevista, o pesquisador delas, né? A Renan Distrito foi cancelada. Atrapalhou um pouquinho o trabalho, né? Atrapalhou. Mas depois voltou logo ao normal. Voltou ao normal, mas ainda tinha algumas restrições, né? Algumas restrições. Só que a gente foi falando com o presidente, né? E acho que não durou mais de 3 semanas não, já voltou ao normal. E o que representou ser um missionário da Igreja de Jesus Cristo para você? Primeiramente, né, era um sonho, né? Era um sonho, né, servir a missão, né, ser um missionário. Né, se tornou uma meta ser um missionário. E quando eu cheguei na missão, né, eu tive a certeza que eu deveria estar lá, né? Tudo foram se encaixando, né? As experiências que eu tive na minha primeira área como treinador, né, uma área bem desafiadora, a gente teve sucesso, né, muito sucesso, né, numa área que não tinha. E já no CTM também eu tive experiência muito forte, né, ao estar lá, né, ver os líderes falando sobre missão, seus testemunhos, ver os missionários, né, com aquele fogo, aquele gás de servir a missão. E durante a missão inteira, eu sempre fui feliz, né? Sempre fui feliz, né? Tive a dificuldade, como toda missão tem, mas sempre fui feliz, né? Sempre procurei lembrar do meu propósito, né? Algo que foi falado muito no CTM lá era o propósito missionário. Estudar muito sobre o propósito missionário. Então eu sempre tive na mente o propósito missionário, né? O propósito missionário é encontrar as pessoas, né? Convidar as pessoas, ajudar as pessoas a vir a Cristo. Né? Através dos princípios, através das ordenanças. Então, foi 2 anos, né? Eu confesso que foi 2 anos trabalhando para trazer almas a Cristo, né? Durante toda a área que eu passava, eu quero bazar pessoas, quero ajudar pessoas a conhecer a igreja verdadeira, né? Através do livro de Mórmon, através dos princípios, através do meu testemunho, em toda a área, com todos os companheiros. E sempre orei a Deus e jejuei para que tivesse essa oportunidade, né? De ser um instrumento na mão do Senhor, para levar o evangelho, essa alegria para as pessoas, em todas as áreas, junto com os meus companheiros, né? Que seria uma peça fundamental também. Muito bom. E sobre os companheiros? Foi bom todos os companheiros? Rapaz, você falou que durante toda a missão foi feliz. Eu brinco que eu tive um companheiro que não fez raiva. Teve um companheiro que te fez raiva. Não fez raiva. Não fez raiva. Não fez raiva. Ah, teve um que não fez. Que não fez, todos fizeram raiva, mas todos eles, né, teve um momento de felicidade, né? Teve um momento de dificuldade e depois de ter chegado à missão, né, eu tenho um convívio bom com todos eles, né? Tanto na missão, né? A gente separou, né? Foi para uma área, outro companheiro, mas sempre teve um convívio muito bem com ele, com todos, né? Eu era o pacífico, né? Mas foram muito bons meus companheiros. Eu tive muitos companheiros, né? Acho que teve 9 companheiros, 7 companheiros, né? A maioria de São Paulo e de Fortaleza, né? Praticamente Fortaleza e São Paulo. Americano teve apenas um, hispânico não teve nenhum. E tive muitos momentos felizes com Vila Alegre. E triste, assim, de briga não teve muito não, né? Tive muitos momentos desafiadores, né? Em relação à área, né? Uhum. Mas eu sempre
Foi interessante, né, quando eu cheguei na missão, né, que meu treinador era um Helder muito bom, né, era um Helder que o presidente tinha com total confiança nele, né, de poder treinar outros missionários, né. Ele tinha só 7 meses quando me treinou, né, já tinha treinado 2 missionários. Ximaria. Ele tinha muitos, naquela época, naquela área não vazava muito, praticamente numa transferência, né, e com ele conseguiu levar mais pessoas na igreja, né, ele conseguiu trabalhar com os membros, né, os membros não tinham um convívio, né, com os missionários, né. Então, quando ele me treinou, os missionários também começaram a confiar em mim, né? Porque como eu fui treinado por ele, né, o presidente da missão, né? Os missionários esperavam que eu fosse tão bom quanto meu treinador, né? Tipo, em relação a ensinar, né? Em relação a levar o evangelho de uma forma prática e saudável para as pessoas, né? E também em relação a trabalhar com os membros, né? Por ser área muito pequena, né? Eu passei, é muito ramo, né? Só pra você ter uma ideia, só passei numa aula na missão inteira. Ramos são congregações que têm menos pessoas e alas são congregações maiores, né? Mais solidificadas, mais fortes. E muitos ramos lá não tinha nem capela, né? Quando é muito pequeno, era uma casa. Uma casa alugada. Isso. Então, os missionários esperavam... os missionários esperavam muito de mim, né? Eu via isso, né? Eu falei, caramba, eu tenho que ser um exemplo, mano. Eu tenho que ser um exemplo aqui pra todos, porque a maioria aqui estão vendo, você deve ser bom, mas você tem que ser bom. Seu treinador é bom, ele tá treinando você pra ser um bom missionário, né? Você tem que treinar outros missionários, você tem que levar o evangelho a maior número de pessoas possível, né? Então eu sempre tive aquilo comigo, né? Eu tenho que ser um exemplo. Então, durante toda a missão, eu carreguei, cara, eu tenho que ser um bom missionário, eu tenho que ser um exemplo, né? Então... Aí chegou a treinar na missão? Treinou missionários? Foi treinador? Eu acho que não. Não? Eu não me lembro, faz tanto tempo. Eu me lembro que quando eu fui chamado líder, né, na missão, eu fiquei bem nervoso, né? E caramba, é agora. Os missionários vão querer que eu seja um bom líder, né? Não sei se eu treinei na época, mas eu lembro que quando eu fui chamado líder, eu falei, caramba, e agora o que eu faço? Acho que foi o momento mais ansiador na minha missão, né? Porque geralmente, você ser um missionário, né, e ser líder da missão é um peso a mais, né? Porque você, além de ter o trabalho missionário, né, de ajudar as pessoas a chegar a Cristo, você vai ter uma responsabilidade de também ajudar os missionários do seu grupo ali, né? Geralmente um distrito é formado por 6, 8 missionários, né? A fortalecer os missionários no propósito da missão, né? Isso, mas foi aí que eu aprendi mais na missão, sendo líder. Quando eu fui líder na missão, eu aprendi mais. Porque eu sabia que eu tinha que dar algo a mais que eu estava fazendo. Tem que ser algo a mais. E foi ali que eu aprendi, né? A dar treinamento, foi aprender que eu comecei a me soltar mais, né? Amei fazer entrevista, né? Porque uma pessoa, quando é candidato a se batizar na igreja, primeiro eles são ensinados pelos missionários, né? E aí depois ele passa por uma entrevista por outro missionário para o missionário certificar que a pessoa entendeu o que os missionários ensinou e que a pessoa acredita no que os missionários ensinou, né? E que está disposto a seguir o que os missionários ensinou, né? Isso, então foi isso, né? Para concluir minha missão, é algo que eu me lembro até hoje, né? Da minha missão, né? Tenho um orgulho, uma alegria muito grande de ter sido missionário. Um representante do Salvador de Jesus Cristo, né? Durante 2 anos, né? Dediquei esse representante de Jesus Cristo. Sinto saudades, né? Porque foi maravilhoso essa época. Tenho enorme saudade, né? Das pessoas que eu conheci, que eu ensinei, das pessoas, dos meus companheiros, das áreas, dos membros. Porém, eu sempre... Tu ficou bem triste, né? Depois, quando voltou da missão, por muito tempo, né? Quando eu voltei, eu fiquei não triste, mas, tipo, sem um norte, né? Tipo, porque na missão é tempo integral, então todo dia eu tinha uma rotina. Era uma rotina cansativa, mas era uma rotina prazerosa, né? Eu amava sair na rua, falar com as pessoas, eu amava viajar para... Eu viajei muito na minha missão, praticamente toda semana eu viajava, porque como a minha missão pegava 3 estados, eu tive a oportunidade de passar nos 3 estados, né? E para fazer no distrito você tem que viajar, tudo você tem que viajar, né? Então eu amava, né? Esse trabalho, né? De estar com as pessoas, ensinar as pessoas. Era uma rotina, né? É algo que só acontece na missão, né? 2 anos. Então quando eu voltei, eu não tinha mais essa rotina, né? Eu tenho que voltar à rotina que eu tinha antes, né? Que era trabalho, estudo, né? Mas por aí com o tempo eu me adaptei muito bem, né? Eu me lembro que teve alguns amigos, né, que me ajudaram muito quando eu voltei para a igreja, quando eu voltei da missão. E com o tempo fui melhorando, né? Porém eu sempre tive na minha mente, né, o que meus líderes na missão falaram, né, o meu pleno na missão, ó, quando você voltar para casa, o seu foco tem que ser manter o seu foco espiritual. Você tem que estudar a escritura todos os dias, né, ler a Bíblia, ler o livro de Mórmon, assim como você lê na missão, porque isso vai te fortalecer. Continua pregando o evangelho, né, seja de qual forma for, seja online,
seja através de um convite, seja numa divisão com os missionários, convide seus amigos, convide seus familiares que você nunca convidou. Aí quando eu voltei, essa coragem que a gente ganha na missão aumentou, né? Convidei pessoas que eu nunca tinha convidado para a igreja, né? Convidei amigos, colegas, convidei familiares também para conhecer a igreja. Então, eu sempre oro, né, a Deus para que eu possa sempre ter esse desejo de missionário nunca sair de mim, né? Sempre estar apostando no negócio da igreja, sempre estar convidando alguém, puxar um assunto na igreja, algo que eu aprendi muito na missão, que eu tenho comigo mesmo. É um dom que eu adquiri mesmo, sempre eu puxo, na maioria das conversas eu puxo algo, né, da igreja. Que vai trazer o Evangelho de Jesus Cristo, né? E quando eu estou com o pessoal da igreja, eu puxo algo da missão para que missionário tornado que esteja comigo lembre como foi bom, para que o jovem veja como é bom. Então, sempre quem está comigo na igreja vai falar, Alan fala muito de missão. Eu sou um cara que amo, né, a missionária. Sempre vou falar da missão, sempre vou falar das experiências boas, vou falar das experiências engraçadas que eu tive, muitas experiências engraçadas, para que outras pessoas possam ver essa alegria de ser, né? Que é essa alegria que a obra missionária traz para as pessoas, né? Trouxe para mim e trouxe para várias pessoas. Qual foi uma experiência muito engraçada assim que você disse? Essa aqui foi engraçada. Conte direitinho, porque estou falando que é engraçado. Já teve muitas, mas vou tentar lembrar uma aqui. Teve um que foi engraçada e espiritual ao mesmo tempo. Né? Minha missão era pegar três estados, né? E uma delas era o norte de Minas Gerais. Então, quando eu cheguei no CTM... CTM é um centro de treinamento missionário. Sempre antes do missionário começar a missão, ele vai para lá para se preparar para ir para a missão. Passa 10, 15, 20 dias lá. Lá em São Paulo. E quando eu cheguei lá, os missionários, caramba, essa área que você vai é muito difícil. Lá é um interior muito bravo, que não tem nada, nem tem igreja, não tem pessoas, não tem almoço, não tem comida. Caramba, aí a gente ficou assustado, né? Eu e o meu grupo que ia pra lá, né? Ixi, eu não quero ir pra lá não, nem eu, né? E a gente ficou brincando, né, no nosso grupo, né? Tu vai pra lá, tu vai pra lá. Aí quando chega na missão, né, a gente tem uma reunião com o nosso presidente responsável, né? E naquele momento ele dá seu companheiro e sua área. Ele foi dando, né? A área Vitória. Apresentando para o missionário, né? Quem vai ser o companheiro e qual vai ser a área. Aí quando chegou na minha, foi pra essa área que tanto a gente falava, né? Que era um buraco, que não batizava, que não tinha almoço, que não tinha nada. Foi engraçado, mas lá no fim foi triste, né? Porque a gente não queria ir pra lá, né? Mas quando chegou lá, eu tive a certeza que lá é um buraco. Eu peguei lá os números, né? Caramba, é muito difícil aqui mesmo. É muitas pessoas católicas, buraco, né? É tipo uma gíria, né, dos missionários. Isso. É um lugar onde os missionários não conseguem ter aceitação, onde as pessoas não têm interesse no Evangelho de Jesus Cristo e os missionários não conseguem ter muito resultado, sucesso, Isso. Né? Porque as pessoas então os missionários chamam de buraco. Isso, porque as pessoas não conheciam muito a igreja, né, Jesus Cristo, né? E muitas pessoas católicas, né? Mas eu me lembro que meu treinador, né, meu companheiro da missão, que ia me treinar, ele teve uma conversa comigo e ele me explicou, né, que através da nossa fé, da nossa obra, a gente poderia ter resultado, né? Resultado esses que viriam dos nossos frutos, né? E graças ao nosso esforço, né, graças a Deus, né, a gente foi um instrumento da mão de Jesus Cristo para ter resultado, né? E é engraçado que eu esqueci de contar a primeira parte, né? Quando eu fui para o aeroporto aqui em Natal, eu estava muito nervoso, né? E quando a gente foi pegar o avião, a minha identidade não estava lá. Tipo, o documento não estava lá. Então você não consegue fazer o check-in sem o documento. E aí? Aí eu fiquei nervoso. Foi a minha primeira experiência, triste, tá? Nervoso e bravo. Quem pegou, sabe? E eu me lembro que eu estava com o meu Mário, né? Então a gente correu para fazer um boletim e a gente tava atrasado. A gente correu, mano. Correu para fazer um boletim e em cima da hora já tava o pessoal entrando no avião e conseguiu entrar no avião. Então foi muito engraçado isso, porque foi bem nervoso, mas deu certo. E outra parte engraçada, quando a gente chegou na missão, né? A gente ia para essa área, né? Era o famoso buraco, né? Então era muito longe, né? A gente tava em Vitória, a gente tinha que ir para Minas Gerais. Não tinha avião, né? A gente tinha que ir de ônibus. Era 14 horas de ônibus. Ximaria. E o nosso ônibus era à noite, a gente tava de dia. Aí tu foi sozinho ou foi com algum outro missionário pra lá? Não, eu fui com o treinador, ele tinha viajado lá pra cá, pra me buscar. Sim, ele tava lá nesse buraco. Isso, viajou pra Vitória, 14 horas, pra me esperar, né? E pegou mais 14 de volta. Isso, aí isso era de dia, né? De noite, a gente ia viajar, né? Então a gente fez uma divisão, né, com os missionários. E quando foi à noite, a gente chegou lá, né, meu companheiro, na verdade, quando a gente chegou lá, a gente perdeu o ônibus, né? Não lembro se a gente... Ou ele trocou a hora. Eu sei que a gente chegou e já tinha saído do ônibus.
Então, Teve que esperar o outro dia. esperar outro dia. E eu me lembro que foi minha primeira experiência na missão, tipo, de triste, né? Eu comecei a chorar, eu não tinha chorado ainda, né? Desde ida na missão, setembro, nunca tinha chorado, né? Naquele momento, quando a gente saiu da rodoviária, né? Com nossas malas, pegar um ônibus pra ir procurar procurar a casa dos outros missionários pra dormir, eu comecei a chorar. Sem entender, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? E meu companheiro me deu um abraço do jeitão dele, de São Paulo. Não, vem cá. Aí a gente ligou pros missionários, aí pegou um ônibus lotado com as malas, eu com 2 malas, ele com a... Aí a gente desceu lá pra procurar a casa dos missionários, se perdeu, passou meia hora andando. Aí de 11 horas a gente chegou na casa dos missionários, dormiu, e no outro dia de manhã, que a gente foi pegar o ônibus, meu companheiro não achou a identidade dele. Ximaria. Não achou a identidade, não, a gente não conseguiu viajar de novo. Então a gente voltou pra casa do missionário e lá foi pro escritório, né, na missão. Aí o presidente falou, não vai ter mais viagem hoje, só de noite, né, agora é de manhã e de noite. Então, outra divisão lá, né, entregar umas minhas rondas. E ali já foi bom porque eu já comecei a falar com as pessoas na rua, né. Meu companheiro já começou a treinar, né, fala com fulano assim, fala. Eu comecei a perder a vergonha. E quando foi de noitezinha, o presidente da missão, né, que é o nosso responsável, ele chegou lá na casa buzinando de carro, falando, eu vou levar vocês. Agora vocês não pedem não ônibus. Então a gente, aí lá conseguiu pegar ônibus e chegou na nossa área, né. Era pra chegar na terça-feira, a gente chegou na quinta de tarde. Xi. E daí tem história pra contar, viu? Muito bom. E conseguiu mudar, reverter a história dessa área depois? Sim, eu me lembro que minha primeira experiência espiritual foi nessa área e foi nessa primeira semana. Esse meu companheiro estava ensinando umas pessoas, né? E tinha uma moça em especial, né? A irmã dela tinha sido se batizado e a outra irmã dela, o pai não estava deixando ela ser batizada, né? Já tinha ido na igreja, já tinha recebido uma resposta da igreja, porém o pai já estava meio receoso, né? Tendo recebido uma resposta da igreja, que ele quis dizer é ter uma resposta de Deus sobre a veracidade da igreja, porque nós, os missionários, convidam as pessoas durante o ensino a fazer uma oração perguntando a Deus se o que eles estão ensinando é verdade. E geralmente, quando as pessoas são sinceras e querem saber a verdade, Deus vai e responde como um pai amoroso. Isso. E a nossa meta, né, ali, nosso plano era falar com o pai, né, explicar a ele, né, em relação à igreja, né, porque ele tinha um receio, porque a filha dele ser um pouco jovem, né, e a outra que se batizou já era mais velha, né. E eu me lembro que a gente procurou esse homem na quinta, quando chegou, foi procurando todo dia na semana, e nada. E eu me lembro que meu companheiro, né, um homem bem sábio, ele falou, vamos fazer um jejum. Vamos fazer um jejum, né. O jejum, pode explicar o que é o jejum? Sim, o jejum, né? O jejum para a Igreja de Jesus Cristo é algo bem interessante, porque além de a pessoa se aproximar mais de Deus através de se abster de alimento e água, por um período de 12 horas, 24 horas, de acordo com as condições da pessoa. A pessoa, aquele dinheiro que usar para comprar aquela água, aquele alimento, ele faz uma doação para alguém que é necessitado. Eu tenho a chave? Tem. E ele pode doar e ajudar a pessoa através de jejum e realmente milagres acontecem através de jejum. Isso, então a gente fez um jejum, né, com um propósito, né, de encontrar o pai dela, né, e ele sentir, né, o Espírito, né, testificando que ali era a melhor escolha que a filha dele poderia fazer naquele momento, né, que era, né, ser batizado e cumprir um convênio, né, que é ensinado na Bíblia, né, que Jesus Cristo, o próprio Salvador Jesus Cristo deixou o exemplo, né, de ser batizado nas águas e receber o dom do Espírito Santo, né. Então a gente fez um jejum e começou a prestar o nosso testemunho a esse homem, né. Eu lembro que a gente não deu lição nenhuma, a gente prestou o nosso testemunho e eu me lembro que sempre quando a gente ia na casa desse homem ele oferecia bolacha e suco, né. E dessa vez ele ofereceu, né, de novo, né, a gente não aceitou. E ele ofereceu de novo. Eu me lembro que na terceira vez eu senti muito forte que eu deveria explicar para ele que a gente estava fazendo um jejum, né? E eu falei, irmão, né, a gente está fazendo um jejum, né, e o propósito de o Senhor sentir, né, que essa é a melhor escolha que sua filha pode fazer hoje, né, tomar esse convênio nas águas batismal, né? E eu me lembro que aquele homem começou a chorar, né? O homem já começou a chorar, né? E eu fiquei muito emocionado, né? Um jovem, né, 19 anos, né, fazer um homem adulto, né, pai de 2 filhas, casado, né, chorar, né, como uma criança, né, e ali o Espírito se envolveu naquela sala, né, ele olhou para a filha dele e disse, você quer ser batizada? E ela também com olhos em lágrimas falou, eu quero. E a gente já tinha enchido a pia antes de ir lá na casa dela, porque a gente tinha uma fé, né, uma certeza dentro da gente que Deus estava preparando, né, o caminho da filha dele ser batizada, né, e quando foi em domingo de manhã, né, a gente pôde realizar essa ordenança tão sagrada, né, pra gente aqui na igreja, que é o batismo nas águas.
ajudar uma pessoa a seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? Fazer o que Jesus Cristo fez e cumprir o mandamento, né? Muito bom essa experiência, legal mesmo. Então, eu acredito que nós podemos conhecer bastante sobre a experiência de Alan na igreja de Jesus Cristo, como foi a conversão, como ele conheceu um pouco da missão dele. E agora, na descrição desse vídeo vai ter um link, né, do site Vinde a Cristo, vocês vão poder conhecer um pouco mais da igreja. E se Alan permitir, eu botar o link do Facebook dele, se você quiser conversar com ele também, perguntar alguma coisa para ele, alguma dúvida que você teve sobre o que ele falou, ele vai explicar para você melhor. Da história, né? É. Tem a história dos meus pais também, né? Meu pai e minha mãe, que eu não falei. Sim, é mesmo. Teus pais e tua mãe depois se batizaram na Isso, igreja. né? Depois meus pais, no mesmo ano, minha mãe batizou e logo em seguida meu pai também se batizou. E por aí tem, quem quiser saber mais aí. Muito bom. Sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo pode abençoar a vida de todos vocês. E você acessa lá esse link e você vai saber mais. E qualquer coisa você pode falar com o Alan também. Ele vai estar ajudando vocês em qualquer coisa. Beleza? Um abraço. Obrigado. Valeu. Eu acho que passou mais de meia hora, viu? Sabe o que aconteceu? Não gravou.